Olá, amigos e irmãos em Cristo, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre cada um de vocês, sobre as suas famílias também. Eu sou o professor Flávio de Figueiredo e, pela graça e misericórdia do Senhor, sou também pastor presbiteriano, atuando na Igreja Central de Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro, uma das cidades mais belas do nosso Brasil. Quero trazer a nossa saudação especial para os alunos do Instituto Teológico João Calvino, em Ondiva, Angola. Nós teremos aqui a continuação dos estudos de Teologia Sistemática, agora Teologia Sistemática 2, na unidade 1, que trata da antropologia. Então vocês são muito bem-vindos ao nosso estudo sobre a origem do homem. Para começar, nós precisamos entender a importância das Escrituras como nossa principal fonte de pesquisa. É assim que a palavra de Deus nos ensina lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, nos versos 10 a 11. E a palavra do Senhor assim nos fala. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. João Calvino, o grande reformador, também nos fala nas suas Institutas da religião cristã sobre esta visão profunda da criação do ser humano por Deus. Diz assim João Calvino: convém-nos falar agora da criação do homem, não apenas porque dentre todas as obras de Deus, ele é a expressão mais nobre e sumamente admirável de sua justiça, sabedoria e bondade, mas ainda porque, como dissemos de início, Deus não nos pode ser clara e plenamente conhecido, a não ser que se acresça conhecimento correlato de nós mesmos. E visto ser duplo esse conhecimento de nós próprios, isto é, que saibamos como fomos criados em nosso estado original e como começou a ser nossa condição após a queda de Adão, aliás, nem seria de muito proveito conhecer nossa criação, a não ser que reconhecêssemos qual é a corrupção e deformidade de nossa natureza nesta desoladora ruína em que nos achamos. Agora, contudo, nos haveremos de contentar com a descrição de nossa natureza íntegra, como era originalmente. E realmente, antes que desçamos a esta mísera condição do homem, a que ora está sujeito, é de relevância conhecer como foi inicialmente criado. São estas as palavras de João Calvino. Nós vamos nos aprofundar nestas questões fundamentais: de onde viemos, para onde estamos indo, por que existimos e quem somos nós. Obviamente, a gente sabe que estas questões elas também são levantadas pelo humanismo secular. E a gente vai brevemente citar alguns desses pensadores, mas a gente vai depois seguir diretamente para a própria Escritura Sagrada. As perspectivas humanistas seculares, ao longo da história, várias perspectivas sobre a humanidade foram exploradas. Primeiro, nós temos a visão platonista, onde, segundo a mitologia grega, Prometeu e seu irmão criaram os primeiros humanos com uma centelha divina, e isso trouxe a ideia de uma alma imortal e mais nobre. Em seguida, temos a visão materialista naturalista, que trata a existência humana como resultado de eventos aleatórios, sem propósito ou razão. Filósofos como Nietzsche, Marx, Engels e Foucault são os entusiastas desta visão, a visão materialista naturalista. Também devemos considerar a imortalidade da alma. Há quem argumente que o Antigo Testamento não defende esta ideia, mas estudos recentes, como os de Michael Horton, mostram que a crença na imortalidade da alma faz parte da cultura judaica. Se você ler com calma e observar o Evangelho de Marcos, você vai encontrar estas questões lá sendo levantadas pelos saduceus, até mesmo no seu questionamento ao próprio Senhor Jesus. Me refiro, é claro, à questão
da imortalidade da alma que está ali, né, intrínseca num dos diálogos com o Senhor Jesus. Irmãos, nós temos a visão bíblica do ser humano. Agora nós vamos analisar a visão bíblica de cada um de nós como criatura em primeiro lugar e obviamente agora como filhos e filhas de Deus. Bom, esta visão ela é composta por dois elementos. A visão do corpo e da alma / espírito. Esta visão chamada dicotomia. As Escrituras nos fornecem várias referências, como Mateus capítulo 6, versículo 25 e Mateus capítulo 10, versículo 28, que destacam esta dualidade. Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua própria Bíblia, desse uma pausa aqui no vídeo, lesse esses versículos antes da gente seguir adiante. Afinal de contas, né, o que é proposto no estudo teológico é que a base seja a palavra de Deus. Para a gente ganhar tempo e para que este vídeo não fique muito longo, eu não vou citar todos os textos bíblicos aqui nesta gravação. Seguindo adiante então, irmãos, por outro lado nós temos a tricotomia, que sugere a existência de um terceiro elemento, né, que é o espírito, além do corpo e da alma. Lembre-se que quando eu falei da dicotomia, eu falei corpo e depois falei alma / espírito, né? Alma / espírito no sentido de que a gente pode usá-los como sinônimo quando a gente trata da dicotomia. Mas na tricotomia não. A tricotomia ela apresenta um pensamento de que são distintos, tanto o corpo da alma quanto o corpo da alma e do espírito, e estes entre si. Essa ideia ela vem da cultura grega, onde o espírito é considerado superior e a alma media o contato com o corpo. Qual seria então a origem da alma? Vamos explorar as três principais teorias sobre a origem da alma: o pré-existencialismo, o criacionismo e o traducianismo. Além dos textos que a gente citou de Mateus capítulo 6, versículo 25 e Mateus capítulo 10, verso número 28, gostaria que você anotasse aí para o teu estudo e leitura o texto de Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 e também 1 aos Coríntios capítulo 5, versos de 3 a 5, além do texto de Gênesis capítulo 1, versos de 26 a 28 e Gênesis capítulo 2, verso número 7. Falando então sobre a origem da alma, nós vamos explorar então as três principais teorias que nós citamos, né? O pré-existencialismo, o criacionismo e o traducianismo. O pré-existencialismo sugere que as almas existiam antes da criação. Já o criacionismo defende que Deus cria uma alma para cada novo ser humano. Por fim, o traducianismo propõe que os seres humanos geram seres integrais com corpo e alma. Essas teorias levantam muitas discussões e cada uma enfrenta suas próprias dificuldades e questões. Vamos tratar agora sobre a Imago Dei, ou a imagem de Deus. Vamos falar então sobre isso, a imagem de Deus no homem. Não há criatura comparável ao ser humano, nem mesmo os anjos. Nosso valor vem do que Deus fez em nós e da responsabilidade que Ele nos deu. Não à toa nós somos os únicos seres vivos, racionais, a habitar este universo. Obviamente Deus nos dotou desta razão para que possamos glorificar a Ele, e obviamente isto também é da imagem e da semelhança que o Senhor imputou sobre nossas vidas. A imagem e semelhança de Deus nos torna singulares. Alguns acreditam que imagem se refere à nossa parte material e semelhança à nossa alma. Outros dizem que os dois são termos sinônimos. Vamos considerar as opiniões católico-romana, luterana, reformada sobre a Imago Dei e também como cada um vê essa imagem de Deus em cada um de nós, os seres humanos. A visão católico-romana: os romanos creem que Deus dotou os seres humanos com alguns dons naturais como imortalidade, espiritualidade, liberdade, e esses dotes são a imagem de Deus.
Nessa condição natural e primordial, havia uma tendência dos apetites baixos e das paixões se rebelarem contra a razão e os poderes superiores. O teólogo Luiz Berkoff explica que essa tendência em si para os romanos não era pecado, mas se tornaria quando a vontade cedesse a esses apetites. Então, para refrear esses instintos mais baixos, Deus dotou os seres humanos com um dom sobrenatural, e isso seria a semelhança com Deus. Esta, então, é a visão e a opinião do catolicismo romano. Vamos agora observar a opinião dos luteranos. A divergência entre os próprios luteranos sobre o que seria imagem e semelhança. Mas a opinião dominante é que as qualidades espirituais de que o homem foi dotado na sua criação e que ficou conhecido como retidão original, seja imagem e semelhança. É o verdadeiro conhecimento, retidão e santidade. Essa visão, Luiz Berkoff explica também, ela pode trazer alguns problemas. Os anjos que não caíram continuam possuindo conhecimento, retidão e santidade, mas não são imagem e semelhança de Deus. Muito clara e muito bem-vinda essa observação aí do Berkoff, e não é à toa que este teólogo, apesar de ser aí da década de 1950, os seus textos originais em inglês, ele tem abençoado-nos na língua portuguesa desde a década de 90 e não deixa de ser estudado nos nossos seminários. Vamos agora à opinião reformada. Reformada, aqui a gente se refere àqueles que são adeptos, principalmente da teologia calvinista. Os reformados entendem a imagem e semelhança num sentido estrito e outro mais amplo. Num sentido estrito, constitui nas qualidades espirituais com que o homem foi criado. O verdadeiro conhecimento, retidão e santidade. A imagem de Deus, no sentido mais abrangente da palavra, encontra-se no fato de que o homem é um ser espiritual, racional, moral e imortal no corpo. Não se refere aqui ao corpo como substância material, mas como instrumento da alma, e no seu domínio sobre a criação inferior. Deve-se observar que a Escritura liga imediatamente esse domínio com a criação do homem à imagem de Deus, conforme lemos lá no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo número 26. É somente em virtude da imagem de Deus, nesse sentido mais abrangente que o homem, até mesmo depois de tê-la perdido no sentido restrito, consistindo no verdadeiro conhecimento, retidão e santidade, pode ainda ser chamado o portador da imagem de Deus. As referências bíblicas para a sua leitura e aprofundamento são Gênesis capítulo 9, versículo 6, 1 aos Coríntios capítulo 11, versículo 7, 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 49 e a carta de Tiago capítulo 3, no versículo número 9. Michael Horton já caminha para o lado da aliança entre Deus e o homem, abrangendo assim o que seria o ser imagem e semelhança de Deus. O sentido defendido passa a ser, juntamente com o que foi defendido na posição reformada, de propósito. Ele diz assim: ser criado à imagem de Deus é ser chamado pessoas em comunicação. Não houve nenhum momento em que um ser humano fosse realmente sozinho, autônomo, uma entidade não relacionada. A autoconsciência sempre inclui a consciência do relacionamento da pessoa com Deus, com as demais pessoas e com o lugar dela no ambiente criado mais amplo. E aquela koinonia, comunhão, consiste originalmente na aliança da criação, na qual toda a humanidade participa em Adão como seu representante. É aquilo que nós conhecemos como pacto federativo, que Deus fez ali com Adão. Adão, que lá no hebraico significa humanidade, e desta forma assim representa a nós todos. Bom, então nós vemos aqui que o teólogo Horton, ele afirma que a imagem e semelhança
ela também é constituída da própria vindicação da santidade do nome de Deus entre os seres humanos. E por eles mesmos reconhecendo o domínio soberano de Yahvé e a entronização desse rei no seu governo. Essa imagem e semelhança, ou aquilo que chamamos de imago Dei, pode ser entendida como uma embaixada dada aos seres humanos, ou seja, uma tarefa. Obviamente, não é objetivo deste estudo falarmos sobre estas tarefas que Deus nos concede, mas eu queria que você pensasse um pouco sobre a questão da missão de Deus ligada a imago Dei. A imagem e semelhança que nós somos do Senhor está intimamente ligada com aquilo que o Senhor requer de nós dentro do seu plano missionário de levar o seu amor a todas as criaturas através da pregação do Evangelho, através da proclamação do Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de todo aquele que nele crê. Lá na apostila do Instituto João Calvino, de Ondiva, Angola, temos algumas questões para reflexão e para aprofundamento nos estudos, e eu faço questão de falar das questões, com o perdão da redundância, para que você também possa ter aí um aprofundamento nos seus estudos, você que verá esse vídeo e que não tem a apostila. Questão número 1. Como a sociedade desenvolveu o seu pensamento sobre a origem do homem e o que defendem? Você deve então observar essa questão e procurar na sociedade atual e ao longo dos anos como foi este desenvolvimento sobre a origem do mundo e o que é mais defendido ao longo do tempo. É claro que esta é uma questão que daria aí um trabalho acadêmico, quem sabe um trabalho de conclusão de curso, mas você pode e deve pesquisar isso para que você esteja preparado para falar sobre a origem do ser humano em contrapartida àquilo que a sociedade atual tem falado. Questão número 2. Quais são os elementos da natureza humana? Descreva brevemente cada um desses elementos, lembrando-se, é claro, que há em nós esta imagem e semelhança. Questão 3. De onde vem o pensamento tricotômico sobre a natureza humana? De onde surgiu isso? E aqui é um alerta para nós, principalmente para os pregadores da palavra. Há uma tendência muito natural nos dias de hoje de teologias não reformadas adentrarem o nosso ambiente e alcançarem as nossas ovelhas com esta questão da tricotomia de corpo, alma e espírito. Então a gente precisa estudar esses pontos, responder a este questionário, levar ao professor para a correção, para que possamos estar preparados então para ensinar nas nossas igrejas, nas escolas e onde mais estivermos sobre a questão da tricotomia, em contrapartida à dicotomia, que é aquilo que nós reformados entendemos como a visão bíblica. Questão 4. Quais são as teorias sobre a origem da alma e em qual teoria você acredita? Questão 5. O que é que você entendeu sobre imago Dei? Use as suas próprias palavras, como se você estivesse ali batendo papo, conversando calmamente com um amigo, com uma pessoa que você ama. Explique a imago Dei. Como complemento a esta aula e para aguçar ainda mais a sua sede por conhecimento teológico, quero te indicar para que você possa pesquisar no YouTube e ter mais e mais conhecimento sobre o tema que nós exploramos aqui. O primeiro vídeo é Criação, Queda, Redenção e Consumação, uma cosmovisão cristã, do reverendo Heber Carlos de Campos Júnior. Apesar do título do vídeo ser grande, o vídeo é pequeno, são apenas 5 minutos. E o último vídeo recomendado é A Criação do Homem, episódio 5, #EP5, do reverendo Augustus Nicodemos. Que Deus então te abençoe e que a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre a tua vida e sobre a vida da tua família também. Um forte abraço.